A paz do Senhor, amados ouvintes. É com imensa alegria que o programa Uma Alma Tem um Grande Valor está de volta com mais uma programação. Esse que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Josué dos Reis Diogo. A programação de hoje abordará a temática O Bom Pastor. Dia 11 de junho, terça-feira. Passada foi o dia do pastor. Hoje preparamos uma programação especial em homenagem a todos os bons pastores. Iniciaremos esta programação dedicando o louvor Meu Pastor, na voz da cantora Cristiane Bastanise. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir. Alimento sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua pessoa são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Do que um irmão, você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh, você é um exemplo pra mim, pastor.
No Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao 16, Jesus declara que ele é o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Esta passagem, Jesus se identificou com um bom pastor, aquele que se sacrifica por suas ovelhas, não abandonando elas mesmo em meio a perigos. O bom pastor conhece as suas ovelhas intimamente e se dedica a cuidar delas. Esse é o verdadeiro bom pastor, o maior exemplo que temos. Ouviremos agora o louvor Bom Pastor, na voz da cantora Gabriela Gomes. Eu reconheço tua voz, sou tua ovelha, feita para a tua glória. Eu reconheço tua
pastor. Ele é o meu e nada me falta, e nada me faltará. Jesus é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guarda, Ele é quem me guia. Onde Ele vai, eu vou. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guia. Onde Ele vai, eu vou. Aonde me chamar eu vou. Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o pastor da nação brasileira. Ele é o pastor das nações. E ele diz assim: como pastor, ele cuida de seu rebanho, as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A palavra de Jesus para a sua vida hoje é: se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Ainda que você não entenda, ainda que você olhe para o lado e para o outro e tenta discernir o que está acontecendo na sua vida, Ele diz para você: eu sou o teu pastor. E se eu sou o teu pastor, nada te falta. Se eu sou o teu pastor, eu te guio, eu cuido de você, eu te alimento, eu te guardo e nada te falta. Ei, nação brasileira, o Senhor é o teu pastor. E se Ele é o teu pastor, nada te faltará. Sim, Ele é o meu pastor. Jesus é o bom pastor. E nada me falta, nada me faltará. Jesus é o meu pastor. No Salmo 23, do verso 1 ao 4, o salmista Davi declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista Davi expressa a sua confiança em Deus como seu pastor e provedor, e também como seu guia, descrevendo todo o cuidado de Deus em todas as circunstâncias e a forma que Deus proporciona descanso, justiça e proteção, como nas situações mais difíceis. Ouviremos agora o louvor "O Senhor é o meu pastor", na voz da cantora
Estela Laura. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar quando me fez a promessa. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois Ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que Ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Quem me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele tá cuidando de tudo, Ele cuida. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois Ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo declare. Quem me disse pra continuar, me garante que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor
tá indo lá agora, creia. Enquanto eu vou adorando, oh meu Deus, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, cuida, cuida. Enquanto eu Ele cuida dos meus. Ele já cuidou de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida, Ele cuida, cuida, cuida. Enquanto Em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 ao versículo 13, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrarei-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Tirá-los-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. E as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto a correntes, em todos os lugares habitados da terra. Em Isaías capítulo 40, versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no regaço às que amamentam. Ele guiará mansamente. Nesses versículos vemos a promessa de Deus. O bom pastor pessoalmente buscará, cuidará e protegerá suas ovelhas. Deus se compromete a resgatar, restaurar e apacentar seu povo, demonstrando assim sua justiça e seu cuidado. Também descrevem a ternura e o cuidado do Senhor como pastor, cuidando dos vulneráveis e os conduzindo com gentileza e proteção. Ouviremos agora o hino da harpa cristã, O Pastor e Suas Ovelhas, na voz do cantor Carlos José. Pastor as ovelhas com amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com amor sem igual. Ama o pastor ainda outras que desgarradas estão e comovidas as procura por onde quer que ela, nos desertos errantes, vem-se a sofrer penas mil. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as de gozo ao redil. Ama o pastor seus cordeiros com inefável amor. Aos que às vezes perdidos, gemendo só
sofrem de dor. Vede o pastor comovido pelas colinas vagar, e os cordeiros nos ombros. Vede-o leva os desertos errantes, vence a sofrer penas mil. Ele ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Amas 99 que no redil abrigou. Ama aqui desgarrada, no campo se desviou. Ó minha ovelha perdida, clama o dolente pastor. Quem irá em sua ajuda? Os desertos errantes, vence a sofrer penas mil. Ele ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. São delicados teus pastos, muito inquietas tuas águas são. Eis-nos aqui, ó bom mestre, dai-nos verais direção. Faz-nos obreiros zelosos, enche-nos de santo amor. Pelas ovelhas desertos errantes, vence a sofrer penas mil. Ele ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Através dos versículos, podemos entender a natureza do bom pastor. Aquele que cuida, protege, guia e se sacrifica pelo seu povo. No Novo Testamento, a figura do bom pastor foi representada por Jesus. No Velho Testamento, por Deus. A imagem do bom pastor proporciona conforto, segurança e esperança e demonstra todo o profundo amor e compromisso de Deus com suas ovelhas. Jesus, como bom pastor, nos convida a confiar nele e a seguir sua liderança, sabendo que ele sempre está presente para nos guiar e proteger. Encerramos agora o primeiro bloco com o louvor Pastor Amoroso, na voz da cantora Cecília de Souza. O certo pastor suas ovelhas contava, eram 100 ovelhas que haviam, e uma delas faltava. Mas o pastor amoroso, em busca da ovelha saiu, quando em um lugar perigoso, um triste gemido ele ouviu. Minha ovelha, onde é que tu estás? Ouvi teu gemido, vim te procurar. Volta que a noite está pra cair, enquanto é dia vem para o redil. Tendo encontrado a ovelha, em seus ombros colocou, cheio de contentamento,
pastor amado, hoje uma pergunta faz. Minha ovelha querida, onde é que tu estás? Sai dessa noite escura, onde a penha o redil. Minha ovelha, onde é que tu estás? Ouvi teu gemido, vim te procurar. Volta que a noite está pra cair. Enquanto é dia, vem para o redil. Chegamos a uma parte importantíssima, que é a ministração da Palavra de Deus. Estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 10, nos versos 14, verso 15, parte A, que nos diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Estamos falando sobre o bom pastor, e a referência é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Jesus que pastoreia. Ele conhece profundamente os nossos corações. Eles conhecem profundamente as necessidades que cada um de nós temos, defeitos, ajustes que precisam ser ajustados. Então nós seguimos a orientação de Cristo Jesus, o verdadeiro pastor. Ele usa uma das vocações mais simples para dar-nos exemplos, porque esta profissão, pastor, era uma das vocações mais simples de toda a Palestina e, por sinal, uma das mais antigas também. E havia um ditado popular naquela época que a incluía na lista de profissões que um judeu não havia de ensinar a seu filho, porque não era fácil de trabalhar nesta profissão. Essa área não era uma área muito procurada, porque havia muito calor de dia, muito frio à noite, e além das noites e noites mal dormidas, ou de ficarem claro para cuidar das ovelhas. E em termos monetários, o salário era quase inexpressivo. As casas em que eles moravam eram frágeis, as roupas muito simples. O trabalho era muito perigoso. Apesar de tudo isso, quando falava de si mesmo, a figura que Jesus usava, a figura predileta que Jesus utilizava, não era de um rei, de um general, ou outra profissão. Mas de um trabalhador desta profissão. Jesus falou: Eu sou o bom pastor, conforme está registrado em João capítulo 10, no verso 11. Disse ele: Eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome de Jesus. E nós sabemos que ele é um bom pastor, ele foi o bom pastor e continua sendo um bom pastor, digno de ser seguido, orientado, respeitado. Se nós, como ovelhas, obedecermos às orientações de Cristo, aprendermos como devemos seguir, como devemos nos proceder, teremos a proteção dele, teremos
a orientação dele, teremos o cuidado dele, teremos o amparo dele, porque no capítulo 10 de João, que se desenvolveu a mais nobre demonstração de cuidado, de como se procede um verdadeiro pastor. A partir do encontro que Jesus teve com os líderes os judeus daquela época, nós podemos encontrar 6 referências à palavra pastor. Observa que o cego de nascença, quando foi curado por Jesus, antes de ser curado por Jesus, ele esperou em vão o cuidado pastoral dos seus líderes. Então nós aprendemos que Jesus, ele é o único que não vai deixar você esperando tempo demais. Ele vai te amparar mesmo em meio à provação, à dificuldade. Jesus tem o poder de mudar a tua vida apenas no encontro. Então ele esperava que os seus líderes viessem fazer alguma coisa com ele. Então nós aprendemos aqui 6 referências com esta experiência que podemos aplicar na palavra pastor. Quando o cego de nascença teve esse encontro com o Senhor, o cuidado pastoral do Senhor. Porque aquele cego, ele foi expulso do cuidado, do meio do rebanho, não foi amparado, não foi cuidado pelos seus pastores da época, pelos seus líderes. Até expulsaram ele do convívio, do meio do rebanho. Mas, porém, depois disso, ele encontrou-se com um verdadeiro pastor, um pastor de verdade. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, aquele que não despreza ninguém, aquele que deixou claro: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele conhece o problema existencial de cada um de nós. Jesus conhece, porque ele é antes do que nós. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Se alguém despreza, o Senhor ampara. Se alguém não dá assistência, o Senhor ampara, tudo para dar exemplo de como se deve proceder-se. Eu sei que existe pessoas que adquiriram, que foram chamados ao pastoral, ao cargo pastoral, que exerce com muita dedicação, que não desprezam as suas ovelhas, que cuidam das suas ovelhas, que não excluem as suas ovelhas, que não valorizam as suas ovelhas só no momento bom, mas no momento de sofrimento, o momento que estão vulneráveis, doentes. Esses pastores que seguem o exemplo de Cristo Jesus amparam, cuidam, se preocupam. Se tem que deixar as 99 para buscar uma, eles vão ao encontro. E não tenho referência mais apropriada para nós seguirmos o exemplo do nosso querido Jesus, o bom pastor. Esse cuidado que ele teve com aquele cego é o mesmo cuidado que ele tem contigo, comigo.
no momento que ele teve esse encontro maravilhoso, mudou a vida daquele homem desamparado, excluído, que não estava sendo cuidado. Então, nessa mensagem de hoje, baseado na metáfora pastor e ovelha, nós iremos meditar o quanto aprendemos, o quanto nós tiramos lições importantíssimas sobre o verdadeiro cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. E aprendemos aqui, tiramos aqui bases importantíssimas do que se chama amor, cuidado. Não fazemos acepção de pessoas. Não olharmos para a condição financeira, mas olharmos para a alma, que lá dentro tem uma alma preciosa. Então nós tiramos aqui 4 características do ministério messiânico, pastoral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, o ministério orientador. Jesus conta um enigma sobre o ministério pastoral em João, capítulo 10, do verso 6. Ele é o personagem principal, o pastor das ovelhas, conforme está registrado em João, capítulo 10, do verso 2. Jesus Cristo utiliza-se da metáfora pastor e ovelha para ressaltar algumas características importantes do seu ministério. Logo de cara, enxergamos a primeira, a orientação. Observa, veja o que diz o texto. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem. João capítulo 10, no verso 4, elas seguem. Ele tira para fora e as ovelhas seguem, conhecem, confiam na proteção. Observe a expressão ir adiante das ovelhas. Esse é um detalhe muito importante, meus amados irmãos e ouvintes. As ovelhas não podem caminhar sozinhas, porque falta-lhes senso de direção. Uma ovelha tem que seguir alguém a alguns metros do caminho, certo? Porque elas são incapazes de encontrar o caminho, de ter o senso de direção. Se não houver um pastor que as oriente, as ovelhas tendem a perambular perto dos rios, o que é muito perigoso, visto que sua lã, se molhada, fica muito pesada e elas tendem a se afogar. Então, ter um pastor para orientá-las é extremamente importante para preservar a vida das ovelhas, deixá-las sempre no caminho certo, orientadas, protegidas. Senão elas podem se afogar, podem se perder, predador pode vir e devorá-las. É por isso que as ovelhas são talentosas para discernir e compreender a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor usa estas
orientações, esta simbologia para trazer para os nossos dias. Se nós não usarmos a inteligência de seguir o nosso pastor, Jesus, as orientações, o caminho certo, certamente vamos se afogarmos em problemas, em coisas que vai trazer para nós prejuízos, afogar em mágoas, em iras, em contendas. Então, o mais acertado é seguir o pastor, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tiramos daqui orientações para quem quer exercer este ministério pastoral. Como nos prepararmos, como agirmos como Cristo agiu, como se procedermos como pastores que têm amor, não fazendo acepção, escolhendo esta aqui ou aquela ali. Não, é todas. O amor incondicional, demonstrado por Jesus sem a acepção de pessoas. Quando alguém era excluído, ele amparava, protegia, acolhia, buscava. Tem que haver a preocupação. Quando alguém se diz pastor, quando há necessidade, se tem ali a falta de uma só ovelha, ele vai atrás, ele enfrenta perigo, mas ele vai atrás, porque aquela ovelha é muito amada. Olha o que diz a palavra: ouve a sua voz, conhece a sua voz. Quando o pastor se comunica, sabe o que está fazendo, faz com amor, dedicação, assim como você, meu caro pastor, que possa estar me ouvindo, você que está fazendo a obra com amor. Vão conhecer a tua voz no momento que você se comunicar, se preocupar em ouvir a necessidade e poder, com as palavras certas, orientá-la. Assim como elas passam a conhecer a voz, como está relatado em João 10, versos 3 e 4. Jesus é apresentado no texto como aquele que vai adiante. Ele não vai atrás, ele vai adiante, à frente, abrindo o caminho, preparando o caminho, tirando obstáculos, quebrando armadilhas. Ele vai à frente, Jesus é aquele que vai à frente. O papel de um pastor é estar à frente, cuidando, abrindo caminho, se importando, orientando da maneira correta os seus seguidores, os seus ouvintes, observando onde está o perigo. É desta forma que haverá uma segurança, que haverá um acolhimento, que haverá o exercer de um verdadeiro ministério pastoral. Fora disso, é só teoria, só a plaqueta de pastor. Mas se haver estas práticas, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Ele é o exemplo. Ele é o exemplo a ser seguido. Porque nós observamos que aquele homem que foi rejeitado pelos seus líderes, conforme nós mencionamos, em João 9:35, o que Jesus fez? Ele não ficaria sem rumo, porque Jesus estava ali. A presença de Jesus é sempre real.
Jesus sempre vai estar ali aonde há dificuldade. Então ele orienta. Quem o segue, o Senhor orienta. Acerta o caminho. Esse é o papel de Jesus, esse é o papel de um pastor: orientar, acertar, orientar, acertar o caminho através do conhecimento. Esse tem que ser um ministério orientador, como assim foi o ministério de Jesus. Orientar. Se a pessoa está indo para um caminho errado, está tomando direções erradas, o pastor, como Jesus assim, que conhece, tem que conhecer as ovelhas. Como vai orientar alguém se não conhece, se não se relaciona, se não se comunica, se não ouve a ovelha, se não observa? Jesus, ele é exemplo porque ele sempre observa, cuida, conhece, protege. Assim como Jesus teve aquele cuidado com aquele homem, quando assim expulso do meio do rebanho, quando assim desprotegido, quando assim descuidado, Jesus também tem o poder de cuidar de você. Jesus tem o poder de ter um encontro com você, sarar as suas feridas, curar a sua cegueira espiritual, para que você enxerga o que ele pode fazer em sua vida, o que ele pode realizar em sua vida. Jesus tem o poder de fazer isso. Ele tem o ministério de um verdadeiro cuidador. Ele prepara, ensina o caminho, ele cuida, redireciona, prepara. O ministério de Jesus deve ser seguido porque ele teve um ministério orientador, um ministério cuidador. Quando Jesus lhe falou, ele recebeu o milagre. Quando Jesus encontrou com ele, então quando Jesus falou esse enigma, eles não entenderam o que era que Jesus dizia, conforme está em João capítulo 10, no verso 6, parte B. Jesus começa a explicar de modo mais claro àqueles que estavam ali. E sua explicação, através da sua explicação, nós encontramos a segunda característica do ministério pastoral de nosso amado Salvador Jesus Cristo: o cuidado. 2 pontos podem ser ressaltados. Primeiro, o cuidado protetor de Jesus. Você que está acompanhando, leia com atenção o versículo 9, a parte A, que Jesus falou: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem um cuidado de orientar, de dizer: entrar pela porta terá salvação. Jesus se apresentando com a porta, porque ele tem um cuidado que ninguém se perca. O cuidado de um pastor é que ninguém se perca, ensinar a porta, o caminho, ensinar do jeito certo, da maneira certa, da maneira que agrada a Deus, que vai mudar a vida da pessoa. Eu sou a porta. Jesus está se apresentando como a porta. E você, como pastor, tem que apresentar Cristo como a porta. Jesus se apresenta como porta, você apresenta a porta certa, que não é a porta larga, é a porta estreita, a porta que conduz àqueles que te ouvem, àqueles que o Senhor te colocou na responsabilidade para que você conduza a vida eterna através de entrar pela porta que é Cristo. Não da forma larga, da forma espaçosa, não daquela forma que é tudo fácil, evangelho light, sem sofrimento, sem entrega pessoal.
sem um novo nascimento, sem praticar a palavra. Não, você conduz, você é cuidador. Você, assim como Cristo cuidador, você é cuidador, você vai cuidar para que esta pessoa não se perca. Porque senão você vai pagar um preço alto. Eu costumo dizer sempre, o meu compromisso é com almas. Mesmo que a pessoa não venha gostar de mim, da minha pessoa, mas jamais vou deixar de falar para ela que ela só vai alcançar a salvação mediante entrar pela porta que é Cristo, renunciar a si mesmo. Se entregar de corpo, alma e espírito, de verdade a Cristo, fazendo sacrifício vivo, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovados pela força do vosso entendimento. Jesus se apresenta como porta, ele ainda é a porta, e o compromisso nosso é conduzir as pessoas a entrar pela porta que é Cristo. É ser transformada pela palavra, limpa pela palavra, para não estar afogado no pecado. Porque se estiver como assim a simbologia da lã que molhou, ficou pesada, corria o risco de se afogar nos rios, assim é o pecado que está pesando a vida de muitas pessoas. E essas pessoas estão afogadas no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no desespero. Estão correndo o risco de morrer, estão afogadas há muito tempo e nada muda. Porque talvez não estão tendo o cuidado que deveriam ter, o alerta, redirecionar, falar sobre como entrar por esta porta, como se preparar para entrar por esta porta. Então, o objetivo do Senhor se apresenta como porta, o bom pastor, dizendo que vão ser salvos se entrar pela porta. O nosso compromisso é dizer, você só vai ser salvo se você estiver entrando pela porta. O compromisso com a palavra, praticar a palavra do jeito certo. Outra figura entra em cena aqui, é a porta. Jesus é a porta. A porta do aprisco. Todo aquele que entra por ele salvar-se-á. Não existe outra maneira. A única maneira de salvar-se, de ter a salvação, é a porta chamada Cristo. Não existem inovações, e nem infelizmente estão inovando, estão usando amuletos, estão usando superstições, igualando ritos que não são cristãos, antibíblico, colocando dentro de igrejas e dizendo que isto é a salvação do problema, de tirar a pessoa do problema da depressão financeiro, problema no conjugal. E estão esquecendo de apresentar Jesus Cristo como a porta, a solução. Não precisa de inovações, não precisa de amuleto, não precisa de outras coisas. Apresenta Jesus como a porta. Apresente Jesus como a solução para a salvação, porque se a pessoa entrar pela porta chamada Jesus Cristo, vai alcançar-se a salvação, que o mais importa. Todo aquele que entrar, salvar-se-á, terá a salvação em Cristo, não através de outras coisas que são ensinadas por aí. É a responsabilidade muito grande de ensinar, seguir a orientação. Então convido-vos a seguir o orientador, o exemplo vivo, Jesus Cristo. Ele vive ainda, os seus exemplos estão ainda vigentes em nosso meio. É o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de seguirmos a orientação dada, deixada pelo bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, Jesus Cristo que não desampara, Jesus Cristo que é a porta, Jesus Cristo que é o caminho, que é a vida. Ninguém vai se salvar por outro caminho, ninguém vai se salvar por outra porta. Existem várias portas, mas a única porta que salva, Jesus Cristo, este é a porta.
O verbo salvar significa livrar-se de perigo, entregar em segurança. Jesus Cristo estava mostrando que cuida da segurança das suas ovelhas. Ele as protege. Jesus cuida da segurança. Ele a protege. Ele continua cuidando e protegendo. Mas o compromisso teu e meu, de cada pastor, de cada pessoa que o Senhor chamou para o ministério do ensino, é proteger, é cuidar, é livrar do perigo, das armadilhas que estão por aí, das facilidades, desses evangelhos de facilidade que não muda a pessoa, que a pessoa continua ainda amigo do mundo, praticando as mesmas práticas, vivendo de forma que desagrada a Deus, achando que está agradando a Deus, mas enquanto na verdade não está agradando a Deus, está sendo inimigo de Deus, porque infelizmente muitos não estão alertando do perigo. E o meu compromisso, e o compromisso de todos aqueles que seguem o exemplo de Cristo, é orientar que há um perigo muito real que está por aí, que é este perigo está aí bem pertinho de você, na intenção de matar, roubar e destruir. Só existe Cristo, que é a porta, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. O perigo está aí, pode estar dentro do teu lar, nas práticas que você tem praticado, da desobediência, que você não tem obedecido à voz do teu pastor Cristo, te chamando para você seguir Ele, indo à frente. Muitas das vezes a pessoa quer ir à frente do seu pastor Cristo, agir por conta própria, falar por conta própria, tomar decisões por conta própria. Acha que está preparado suficientemente para enfrentar os perigos que estão aí fora. E nós, como seguidores de Cristo, temos que estar orientando, temos que ter o cuidado, temos que ser protetor, provedor, como Jesus foi. Prover, cuidar, respeitar, amparar. Porque Jesus estava pensando na segurança de suas ovelhas. Ele queria só proteger, Ele quer só proteger. Então, é nosso compromisso, nossa tarefa, de seguir todas as orientações do Senhor. Orientar do jeito certo. Conduzi-las do jeito certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus protege. Jesus orienta. Jesus chama para entrar pela porta que é Ele. Então, o segundo ponto que pode ser ressaltado aqui diz respeito ao cuidado protetor de Jesus. O que Jesus diz? Eu sou a porta. Quem entrar por mim poderá entrar e sair e achará comida. Está falando espiritual, comida espiritual. O intuito de Jesus não foi falar sobre coisas materiais, usava as parábolas de coisas existentes da sua época, que seria muito mais fácil para as pessoas compreenderem o que ele queria falar. Mas sempre o intuito do Senhor Jesus sempre foi orientar as pessoas do perigo espiritual, prepará-las espiritualmente para o encontro da vida eterna. Assim deve ser também o nosso cuidado. O nosso compromisso deve ser esse: falar sobre a comida, que é só através de entrar pela porta que é Cristo que achará comida para matar a fome espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comida espiritual.
É desta comida que o Senhor está falando. Porque, voltando para a simbologia, para uma ovelha dormir, tudo precisa estar na mais perfeita ordem. Inclusive, na parte da alimentação, estômago bem cheio. E como a ovelha não pode encontrar comida, as ovelhas precisam de ajuda. Precisam de alguém alcançar o alimento. E era o pastor que cuidava da alimentação do rebanho. Eles davam o melhor de si para encontrarem a erva mais fresca, os pastos mais verdes, mais ricos em nutrientes, a água mais limpa e tudo que precisava para o bem-estar, para a tranquilidade da ovelha. Jesus, também como o bom pastor, se preocupa em dar a melhor comida, que é a comida espiritual. A água pura, que é Ele mesmo. A água que quando beber não terá mais sede. Aquela mesma água que Ele ofereceu para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. É esta água que Jesus está oferecendo para você agora. Esta comida que o Senhor está oferecendo para você, a comida espiritual. Esta comida que você, como pastor, tem que oferecer para as pessoas. Não algo terreno que prepara para ficar na terra, que não muda a vida espiritual da pessoa, mas que muito pelo contrário, leva para a destruição. Fica desnutrida espiritualmente, com isso fica frágil. O inimigo vem e a destrói. É presa fácil. Assim como a ovelha tem que ser bem cuidada, bem nutrida, água limpa, comida com nutrientes. Assim também a nossa vida espiritual. Comida com nutriente é só que vem da palavra de Deus. O Senhor está falando espiritualmente conosco aqui. Usando essa simbologia da ovelha, do cuidado do pastor, para dizer para nós, é momento de nós nos ocuparmos em se alimentar todos os dias com a comida sólida, comida espiritual que mude a nossa vida, nutre a nossa vida, para podermos ensinar do jeito correto, do jeito certo, se esforçar mais. Como assim os pastores da Palestina se esforçavam? Caminhavam quilômetros, eles andavam quilômetros, davam o melhor de si para encontrar as melhores alimentações, melhor água para aquelas ovelhas. Assim é Jesus, nosso bom pastor. Nós podemos esperar, confiantes por sua proteção e a sua provisão. É assim que Jesus é. Ele ampara, Ele cuida, Ele protege, Ele orienta. Ele provê aquilo que tu precisa. Ele quer dar o melhor para a tua vida. Quer ter uma vida espiritualmente boa. Uma vida espiritualmente saciada, nutrida, para que você não sinta mais esta fome de fazer o mal, a fome muitas das vezes a sede de vingança, a fome pelas coisas que só prejudicam a tua vida, que parece que vai trazer para você a saciação, enquanto na verdade só ruína, destruição. O Senhor quer te dar algo mais melhor para a tua vida. Olha o que você tem que fazer: ouvir a voz dele, seguir a orientação dele, entrar pela porta. E nós temos que ensinar. E para ensinar devemos viver também esta orientação. Porque Jesus também tinha um ministério sacrificial. Se sacrificava.
Jesus, ele se sacrificou. Se nós continuar analisando esta palavra, essa metáfora está rica em significados. Nós vamos descobrir aqui uma terceira característica do ministério pastoral de nosso amado e Salvador Jesus. O ministério de sacrifício. Sacrificial, aonde se sacrificou. Veja o versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, Jesus está mostrando que o bom pastor não é aquele que se preocupa primeiramente com o seu bem-estar. Se está bom para mim, não importa o que a ovelha está passando, se está desgarrada do aprisco, se está doente, se está necessitada. Quando se fala disso, está falando do órfão, da viúva, do abandonado, aquele que está doente, que não tem aparecido mais. É o nosso compromisso aí atrás. O compromisso de um verdadeiro pastor é se preocupar, se sacrificar, andar quilômetros, ter dedicação. Oh, aleluia! É muito difícil acontecer isso, mas é essencial. É essencial. Jesus está mostrando aqui que o bom pastor, ele tem que se sacrificar, ele tem que se preocupar, não com o seu bem-estar, em primeiro lugar. Não que não tem que se preocupar, tem que se cuidar também, tem que saber que também é um ser humano. Mas ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, com as suas ovelhas. Este até mesmo arrisca a sua própria vida para salvá-las, como os pastores da Palestina, de fato colocavam a sua vida em risco e colocavam a segurança das ovelhas em primeiro lugar, acima da sua própria segurança. O mercenário, ele não tem esse cuidado. O mercenário cuida das ovelhas com outros fins, pensando em lucro, pensando em coisas financeiras. Daí quando o lobo vem, aparece, ele deixa as ovelhas e foge. Ele não foi chamado para ser pastor. Não perca de vista que Jesus está falando dos fariseus, os líderes da religião judaica, mas também serve também para os dias que estamos vivendo. Eles só pensavam nos seus próprios interesses. Ao dizer, eu sou o bom pastor, Jesus estava enfatizando sua experiência como tal, e mostrando-se como exemplo de um bom pastor, e mostrando também, contrastando-se com os falsos pastores daquela época, e com extensão os dias de hoje também, porque a palavra do Senhor é para aqueles dias e também para os dias que estamos vivendo. Jesus já havia chamado de ladrões e salteadores, conforme está registrado em João 10, verso 1 até o 10. E no versículo 11, os descreve como mercenários. Eles não tinham interesse nas ovelhas. Jesus sim. Ele morreu por elas e por você também, por mim.
Jesus morreu, deu a sua vida espontaneamente, conforme está em João 10:18. Jesus é o verdadeiro pastor. Não somente cuida, mas comprou todas elas, a você, a mim, a todos nós, a toda a humanidade, com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário, conforme está em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20. Jesus se entregou a si mesmo. Ele é o exemplo. E por ser o exemplo, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que colocar em prática. Jesus, ele conhece. Ele tem um relacionamento, ele quer ter um relacionamento com você, assim como o cuidador de ovelhas. Ele tem que ter um relacionamento, um conhecimento com as ovelhas. Jesus também, ele conhece a tua vida, sabe onde é que está a tua ferida, sabe onde você precisa ser ajustado, você precisa ser redirecionado ao caminho. Ele se sacrificou por você. Então Jesus também tem um ministério relacional. Nós devemos ter mais conhecimento daqueles que nós cuidamos. Veja o que diz no versículo 14 de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Neste versículo nós descobrimos a quarta característica do ministério de Jesus, a relacional. O termo conhecer no Evangelho de João não está ligado ao conhecimento intelectual. O significado é bem mais abrangente, mais profundo. Refere-se a relacionamento íntimo entre Deus e seu povo. É conhecer no sentido de relacionar-se, conviver, sentir. É justamente esse o sentido que tem a palavra conhecer, empregada por Jesus em João capítulo 10, versículo 14. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece os teus problemas. Jesus se sacrificou por você. E o que você vai fazer por Jesus? O mínimo obedecer, seguir a orientação dele. Se prontificar e não seguir um caminho diferente, para que você não venha se afogar num mar de decepções. Você venha valorizar o que Jesus está falando, dizendo para você, dando orientação para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como pastor da Palestina, levava os seus rebanhos para as pastagens que ficava longe. Eles ficavam o dia inteiro com o seu rebanho. E às vezes até a noite inteira. Assim o Senhor Jesus quer ficar com você também o tempo todo, nos momentos de dificuldades, nos momentos de provação. O cuidado de Jesus vai ser sempre com você. Se alguém te despreza, como assim aquele homem que nós mencionamos, foi desprezado porque alguém dizia ser líder e não era. Jesus Cristo, ele quer cuidar de você. Tem o poder de mudar a sua vida. Tem o poder de estar contigo. Tem o poder de te livrar de todos os perigos que estão aí para tentar devorar a tua vida, desviar você do caminho. E nós temos que seguir a orientação dada pelo nosso mestre. Todas as referências às 4 características de Jesus, nós temos que seguir à risca se quisermos realmente conduzi-las pessoas
a entrar pela porta chamada Cristo, a mudar suas vidas, a prepará-las para o dia que o Senhor irá arrebatá-las, ou o dia que elas vão aqui terminar a sua existência na face da terra. Faça um compromisso com o Senhor e uma análise se realmente você está sendo um bom pastor ou um mau pastor. Sempre há momento de nós ajustarmos nossa vida, melhorarmos nossa vida, e a orientação, nosso manual de instrução, Bíblia, exemplo, Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo a ser seguido, porque ele de fato, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ser um bom pastor é conhecer as ovelhas e elas conhecerem também ao pastor. Como conhecerão se não tiver um bom relacionamento? Assim como Jesus conhece o Pai. Ele disse aqui: eu conheço o meu Pai. O meu Pai me conhece. O pastor tem que, para ter amor, as ovelhas têm que conhecer a Deus. Tem que ter um conhecimento, tem que ter amor profundo. Tem que ter amor para você ser cuidador. Ter o ministério de orientador, o ministério de cuidador. Você tem que realmente conhecer. Ter o ministério sacrificial, se sacrificar pelas ovelhas. Você tem que conhecer. E o ministério de ter relacionamento, se preocupar, procurar conversar, saber aonde está a situação, se relacionar mais com aqueles que Deus colocou na tua responsabilidade. Que Deus te abençoe. Teríamos mais aqui um monte de coisas para falar, mas vamos ficar por aqui mesmo. Que o Espírito Santo possa continuar falando em seus corações. Que Deus te abençoe. E não te esqueça, procura ser um bom pastor, seguir as orientações do bom pastor chamado Jesus. Ele é o bom pastor. Nunca seremos bons o suficiente como Cristo, porque somos cheios de falha, mas estamos aqui prontos a modificar nossa vida, colocar nossa vida dentro da luz da palavra, seguindo essas 4 orientações, características de um pastor que está dentro do acordo e da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Convido agora você, meu ouvinte, a inclinar sua cabeça, ligar o seu pensamento com Deus, orar e pedir ao bom pastor que venha nesse momento resgatar vidas que estão desgarradas, que estão sofrendo, que estão agora oprimidas, que estão agora nesse momento precisando ser resgatada pelo Senhor. Você que está no rebanho servindo a Deus, você que tomou a decisão de ser um cristão, não se desvie, fique firme. E nós vamos estar orando agora para que você também seja curado, tanto das doenças físicas que o bom pastor quer curar, quer te dar a cura, também as doenças também emocionais que estão fazendo você sofrer. Você ligue o seu pensamento com Deus, ligue agora o seu pensamento em oração, aquele que realmente tem o poder de mudar a sua vida, e vamos fazer um instante de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos colocamos em oração nesse momento em favor destas vidas que estão nos ouvindo, que ouviram a Tua palavra e entenderam que o Seu amor é maravilhoso. O Senhor é o único que se preocupa realmente com esta vida tão sofrida, pois o Senhor demonstrou se entregando na cruz do Calvário por todos nós pecadores. Neste momento, Senhor Jesus, eu quero orar em favor desta vida que está doente, que está triste, que está agora, Senhor, desamparada, precisando ser resgatada, precisando desse amor maravilhoso, desse Cristo cuidador, desse Cristo que traz, Senhor, a verdadeira paz, a segurança que encontramos somente naquele que é o bom e verdadeiro pastor. Querido Jesus, neste momento de oração, oramos em favor também daqueles que assumiram o compromisso de serem verdadeiros pastores, Senhor, que vão atrás das ovelhas, que seguem o exemplo pastoral que o Senhor teve
com a sua igreja. Querido Jesus, aonde estiver este homem, servo de Deus, desta pessoa que se propôs, Senhor, exercer este chamado, Senhor, de fazer a diferença na localidade onde se encontra, que possam ser abençoados, fortalecidos e continuarem fazendo esse trabalho voltado, Senhor, a quem precisa. Querido Jesus, eu peço nesse momento que haja cura, que haja libertação onde houver alguém doente, nos hospitais, nas CTIs, UTIs, ou até mesmo na sua casa, esta pessoa que está ferida, esta pessoa que está com a enfermidade, Senhor, dentro da alma, e somente o Senhor, o bom pastor, pode curar, que ela receba o milagre, que ela receba agora, Senhor, a cura, que ela possa ser edificada, restaurada, transformada pelo grande poder da Tua palavra, que é santa, Senhor, que é poderosa para mudar esta vida. Querido Deus, querido Pai, abençoe a cada um dos nossos ouvintes, aonde estiverem ouvindo esta palavra, que sejam consolados, fortalecidos, edificados, que portas se abram, meu Senhor. Eu creio que portas se abrirão e testemunhos serão dados. E o que vai nos alegrar muito mais nosso coração é vidas que já aceitaram a Cristo, que ouviram a Tua palavra, estão tomando a decisão neste momento de aceitar, Senhor, o Teu cuidado. Querido Jesus, estas pessoas que só tiveram decepções, que só tiveram, Senhor, tristezas, porque não buscaram o socorro que está presente, que é o Senhor, o socorro presente na hora da angústia. O Senhor, como bom pastor, chama-os, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que venham até o Senhor. Querido Jesus, que coisa boa é sentir a Tua presença, é sabermos que estamos amparados, que estamos, Senhor, cuidados pelo Senhor que conhece todas as nossas necessidades. Querido Jesus, abençoe todo o estado do Rio Grande do Sul, que haja conversão, que haja, Senhor, vidas transformadas através do poder do Teu Evangelho. Senhor, as pessoas que estão colaborando, que estão sendo bênção na vida das famílias desalojadas, desabrigadas, carentes, que estas pessoas, tantos colaboradores, pessoas comuns, pessoas, Senhor, que têm ali a sua profissão, que são médicos, bombeiros, que são do corpo de bombeiros, que são da defesa civil, que estão ainda trabalhando, os que estão trabalhando, Senhor, na reconstrução das casas, que são pessoas que estão usando os seus bens para fazer a diferença na vida de alguém, que sejam prósperos, abençoados empresários. Também transforma, liberta as nossas autoridades e põe um temor no coração e amor para que possam fazer alguma coisa em prol, Senhor, das suas comunidades. Querido Jesus, muito obrigado por tudo. Eu oro por todas as famílias, todos os irmãos e irmãs, Senhor, que têm acompanhado a nossa programação, que estão sendo edificados, que estão compartilhando, que estão, Senhor, sendo instrumento nas Tuas mãos, aonde tem alcançado, Senhor, a programação, vidas estão sendo transformadas, edificadas. Abençoe as famílias, abençoe os relacionamentos, abençoe de forma extraordinária, Senhor, em todas as áreas, que haja milagres, que haja maravilhas através do poder do nome de Cristo Jesus. Amado Senhor, abençoe todos os estados do nosso, Senhor, Brasil e também do exterior, aonde tem chegado pedidos de oração para nós orarmos e interceder. Nós oramos, intercedemos por estas pessoas que precisam de uma resposta, de um milagre neste dia, nesta hora, nesta oportunidade. Somente o Senhor pode mudar a história desta pessoa. Muito obrigado, Senhor. Este é o pedido da nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos a uma parte importante, que é também fazer um convite a você que ouviu a palavra de Deus. E você que está disperso,
que tem se encontrado perdido, desamparado, desamparada, precisando de alguém que cuide de você de verdade, que não te abandona nos momentos de dificuldades, momentos de provação. Jesus Cristo, o bom pastor, te convida agora a você aceitar ao seu convite, a vir para o rebanho dele, aos cuidados dele, aceitando a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador de sua alma, o bom pastor que dá a vida, que deu a vida pelas ovelhas na cruz do Calvário, está disposto a mudar a sua vida, curar as suas feridas, curar os traumas, tudo que você tem passado e te trazer junto ao aprisco, aonde você será cuidado, cuidada por aquele que tem amor por sua vida, que conhece tudo que você está passando. Você que outrora estava servindo a Cristo Jesus, estava no rebanho, sendo cuidado pelo Senhor, e agora você se ausentou, está desviado, está ausentado. O Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, está te dando a oportunidade de você retornar. Ele agora vai ao teu encontro agora, e você está nesse momento agora com a oportunidade de haver uma mudança em sua vida, reconciliando com Cristo Jesus, para que Ele possa fazer uma grande obra na sua vida, transformando, libertando a tua vida, fazendo de você uma nova criatura, você que vai aceitar a Cristo. Aceitando a Cristo Jesus, você pode deixar o seu nome, a cidade onde você está, deixa no comentário, nós estaremos aí orando, intercedendo por você, colocando nos cadernos de oração, e estaremos orando em favor da sua vida juntamente com os grupos de oração. Que Deus te abençoe. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desta programação. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o nosso próximo encontro. Locução: Josué dos Reis Diogo. Produção e edição: Cauana Kempener Diogo.